pessoas, Sil aqui começando o primeiro episódio de 2025 do Rainhas do Grito. Estamos de volta após uma breve pausa. A gente estava conversando que a gente estava falando só de filmes bons. Então, para esse episódio, a gente resolveu mudar um pouco o rumo. Mas antes de a gente apresentar o filme, deixa eu cumprimentar minhas colegas de hoje, né? Boa noite, Nath. Boa noite, Sil. Boa noite, ouvintes. Boa noite, colegas. Hoje a gente mudou o rumo bastante, viu? Preparem-se. Vai ser babado hoje. Boa noite, Lu. Boa noite, Sil. Boa noite, gente. De quem é que foi a ideia de escolher esse filme? Sinceramente, gente. Teve umas horas que eu fiquei, nossa, eu ri, mas assim, putz. Pior que a ideia foi minha, viu? Mas tinha que ser, né? Ai, muito bom. Boa noite, Ceci. Boa noite, ouvintes. Olha, vou falar pra vocês, tá? Hoje o negócio tá pesado. A gente resolveu falar mal aí de diretoras mulheres, porque o filme de hoje tá complicado de defender, tá? É isso. Bom, a gente tá aqui hoje para falar de um filme que começa até o título dele, eu acho complexo, gente. A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, A Morte de Fred, porque não basta um subtítulo, né? Tem que ter dois. No original ele é um pouquinho mais simples, né? Freddy's Dead, The Final Nightmare, porque a ideia era que fosse o último filme mesmo, mas acho que o Wes Craven assistiu esse e falou, não vou deixar a minha franquia terminar assim, eu vou fazer mais um. Mas vamos lá. Quem pode dar, então, a ficha técnica desse filme primeiro, pra gente começar? Freddy's Dead, The Final Nightmare, foi dirigido pela Rachel Talalay e foi lançado em 1991. A gata dirigiu outras coisas, como, por exemplo, o maravilhoso, quer dizer, pra mim, maravilhoso, Tank Girl, né, que é baseado num quadrinho aí do mesmo nome, e ela dirigiu vários episódios de Doctor Who, vários episódios especiais. O filme foi escrito o roteiro, né? Foi roteirizado pelo Michael De Luca, que, por um milagre, eu não entendo como isso pode sair do mesmo cérebro da mesma pessoa. Ele é roteirista, inclusive, do In the Mouth of Madness, do John Carpenter, que veio depois, né? Em 94. Que é, assim, né? Absolute Cinema. É isso, o filme tem 89 minutos de duração, parecendo uma eternidade, dependendo do ponto de vista. Então, Ceci, manda a sinopse do filme pra gente. Bom, então aqui a gente tem o 6º filme da franquia, né? E a gente vai acompanhar aí a história do John Doe, que é um rapaz, um jovem que a gente não conhece a identidade, que ele já começa o filme fugindo aí do nosso queridíssimo Fred Krueger. Ele cai, bate a cabeça e por isso que ele esqueceu quem ele era, né? E ele vai parar numa clínica psiquiátrica, né? Ele conhece a doutora Maggie Burroughs, começa aí uma jornada de descoberta para entender melhor o passado desse rapaz. E ele, a doutora Meg e um grupo de 3 jovens meio atormentados também, não pelo Fred, mas pela vida, voltam então para Springwood, né, para tentar entender melhor do passado desse rapaz. E aí a gente tem o nosso filme. É uma aventura. Podemos tirar um momento para falar do começo, que a gente estava falando, do barranco. Sim, que eu acho que não, eu vou falar antes do barranco. Ai, Antes do barranco, gente, que abertura breguíssima. Porque o filme começa com frase de efeito, com música que é pra estar dentro do tema, e aí tem um letreiro meio que de ameaça nacional, que era muito comum nos jogos, assim, dos anos 90, sabe? Uhum. Gente, que abertura brega, nossa. Bom, a breguice só começa aí, né? Já dita todo o tom que vai vir depois, né? E é bom que o título já vem com spoiler de tudo que vai acontecer, assim. Exato. Sim. Exatamente. É verdade. Eu tenho uma sensação de que, por ser uma diretora, esse filme é de 1991, né? E aí, pelo que a gente até tava conversando antes e pelo que eu pude achar também, eu acho que esse é o primeiro longa-metragem dessa diretora. E eu tenho a sensação de que ela tava tentando imprimir ali, talvez, uma identidade própria, e aí só que ela faz de uma forma que não tem coesão, assim, né, entre as escolhas dela, escolhas estéticas. O som é terrível também nesse filme, na minha opinião, assim,
serve pra nada, assim. Eu acho que tem um pouco de esforço dela, como é o 6º filme da franquia. Teoricamente, é um momento da franquia muito climático, né? Que seria a morte dele, então, do Fred. Eu sinto que ela talvez ficou um pouco perdida aí nessa pressão, né? De dirigir esse filme. Nossa, Pô, isso começar tudo. com um nome desse, né? Foda, Então. coitado. Tá vendo? A gente vai passar pano para a nossa querida, pois sororidade, mas a gente vai falar mal do filme, não da Rachel como pessoa, tá, querida? Um beijo. Nossa, mas o som, isso que a Ceci falou é mesmo. Eu tava assistindo, eu fiquei, nossa, mas o som é muito ruim. Aí eu pensei, não, É. eu acho que eu tô exagerando, né? Da É. época, sei lá, mas não, é ruim mesmo, gente. Tô menos mal. Eu tava achando que eu tava sendo chata, mas realmente é uma coisa. Esse filme é uma pérola ali que, olha, a gente escolheu especial, sério. De verdade. E assim, eu tinha algumas expectativas quando a personagem da Meg ela é apresentada pra gente, né? Que mais pra frente. A gente vai dar spoiler aqui, né? Não tem como. Sim. Vai? Sempre. Bom, mais pra frente a gente descobre que ela é a filha do Fred, né? Ó. Uau! Mas assim, eu tinha muita expectativa, porque eu pensei que haveria um aprofundamento maior das questões dela, que talvez ela pudesse ser uma personagem meio que dividida entre o passado, né? Poxa, ela é filha do Fred Krueger. A ideia da protagonista depois virar pra ela, né? Do protagonismo virar pra ela, poderia ser uma ideia muito boa, assim. E eu acho que foi muito mal aproveitado. Eu acho que ele Ninguém. perde. São várias oportunidades perdidas. Até a Nath falou da mensagem inicial lá, né? Que fala que em Springwood, Ohio, todas as crianças e adolescentes cometeram suicídio, né? E aí tem uma parte do filme que os personagens os protagonistas vão até essa cidade, né? E tá rolando uma daquelas feiras, meio circo, assim, e só tem adultos e estão todos doidos, né? Tipo, eles estão completamente perdidos, assim, porque perderam todos os filhos, enfim. E acho que isso era uma coisa muito legal se tivesse sido melhor explorada, sabe? Até um dos personagens fala, isso aqui parece Twin Peaks, alguma coisa assim. Ai, sim. E acho que poderia ter sido uma coisa muito legal, sabe? Se tivesse explorado isso, explorado essa coisa da troca de protagonismo no meio do caminho, que é muito legal mesmo. Então tem algumas oportunidades que eu acho que foram perdidas aí no meio do caminho. Nada Nossa, é essa explorado cena. nesse filme. É impressionante. Ninguém tem aprofundamento então. nenhum. Começa com o cara lá rolando o barranco, ele bate a cabeça na pedra, ele não sangra no momento, e depois ele aparece com o supercílio cortado, sendo que ele bateu a cabeça, não supercílio, mas beleza, tudo bem. Aí ele é encontrado lá, vai pro abrigo, e a mulher imediatamente tem uma conexão com ele e leva ele pra cidade de volta, como se conhecesse eles há tempos. Ninguém teve tempo de se conhecer ali, todo mundo se fala como se já conhecesse há muito tempo. Eu fico, mas gente, o que tá acontecendo aqui? Até Terrifier, que tem um roteiro muito duvidoso, é a mais coerência do que esse filme, gente. Meu Deus do céu. Sim. E a gente termina o filme sem saber quem é ele, né? Como Não. é que você termina sem No saber? começo, eu fiquei com dúvida. Assim, gente, mas da onde surgiu esse anjo? Porque eu não lembro dele. Exato, né? eu fiquei com essa dúvida. Será que eu perdi alguma coisa? Tipo, ok, né? A memória na minha cabeça não é infinita, mas foi aleatório, realmente mesmo, né? E só um adendo ao comentário da cena do barranco, porque assim, é meia. Gente, quem não assistiu, por favor, é meia hora rolando o barranco, e é meia hora rolando o barranco gritando: Uou! Uou, meu anjo! Sim. Uou! Sabe? Isso aí, pra Ai, mim, meu a Deus. galhofa já começou aí, né? Então. Ai. Fora todos os efeitos de centavos que eu não entendi, porque já estamos em 1991. É. E o primeiro filme, por mais que tantos anos antes, tem efeitos práticos maravilhosos, né? E aí agora, tudo centavos, assim. Ninguém quis investir nesse projeto, por que será, né? Nossa, e falando sobre a questão dos efeitos, a cena do Nintendo, ela é pavorosa, gente. Assim, Ai, eu gostei dessa eu cena. não gostei, eu achei que
Eu achei que os movimentos que ele faz não condizem com o que tá aparecendo no joguinho. Nada tá coreografado direito. Parece que Não. eu não consegui ficar com medo e entender que aquilo era um pesadelo onde aquele personagem estava preso. Parecia Não, uma mas- viagem de ácido, mas não no sentido no sentido bom, que poderia ser meio bad trip, nem nada do tipo. É só visualmente colorido, enfim. Eu sei lá, eu não curti muito. Eu achei que poderia ser legal. Não, mas esse Ai, filme, gente. ele já foi, assim, os filmes do Fred têm uma pitada de comédia desde o primeiro, tudo bem, o Fred é meu vilão de slasher favorito, né? Então, assim, sempre foi divertido, mas esse daí eles levaram para outro nível. Eles ficaram, a gente vai fazer um negócio bem podre mesmo, que não se leva a sério. Até mal tem sangue no filme de terror, gente, como assim? Tem muito É. pouco sangue nesses daí. Acontecem umas coisas ridículas e parece um episódio do Looney Tunes na versão Halloween. É isso que parece. Então, eu acho que eles pesam muito, né? Vira uma caricatura do Fred, assim. Uhum. E porque, bom, eu tô com alguns buracos nessa franquia. E eu acho que eu nunca assisti o filme anterior, o quinto, né? Que diz que é muito mais. Não é um bom filme também, mas ele pesa muito mais, assim, né? Mais sombrio e tal. E aí quiseram fazer algo um pouco mais. Voltando o Fred pra esse humor que ele tem, né? Muito duvidoso, mas ele é, assim, um zoeiro. Mas aí acho que foi um pouquinho longe mesmo dessa vez. Eu também, eu achei muito cansativa a cena do videogame, ela é interminável. Um Fred piadocas, peripécias, e ao mesmo tempo ele apanha pra um cacete. Ele apanha muito fácil durante o filme todo, né? Então, todas as piadocas, peripécias, foi muito forçado pro meu gostinho. E eu achei que não funcionou nada, assim. Claro, uma coisa é você dá um tom de humor quando, né, funciona com o roteiro, mas não funciona com nada, gente. Pelo amor de Deus. Sem condições. Sem condições. Fred Galhofa reprovado no selo horror de qualidade. Eu dei umas risadas até às vezes, por exemplo, lá do barranco. E quando o cara tá lá chapado e começa a ver um negócio na TV e ele fica super animado e entra na TV. Isso daí eu achei engraçado, mas o resto eram umas vergonhas alheias complicadas. Sabe uma coisa que eu achei muito engraçada? Eu acho que ele tem seus momentos, assim. E a propaganda na TV em que aparece o Johnny Depp falando, Sim. esse é o seu cérebro. É. Uhum. E aí eu fui ver e essa era uma propaganda real que rolava em 87. Só que era um cara falando, sabe? Mas um cara assim, tipo, de camisa e tal, um cara sério, digamos. Mas ele faz exatamente isso, ele mostra um ovo e aí ele quebra o ovo na frigideira. É a mesma propaganda, sabe? Eu achei engraçadinho. Tem uma apariçãozinha do Alice Cooper também, né? Tem. Aonde? Ele é o pai do Fred. E diz que ele ficou feliz até, porque as pessoas chamavam ele pra participar de filmes e queriam que ele fosse vestido como como o Alice Cooper, né? E nessa ele tava paisano e ele gostou, assim, de fazer esse rolê desse jeito. Só pros Inclusive, fãs. tem umas coisas, tem uns nomes, assim, tem outras participações, além do Johnny Depp, né, que, querendo ou não, na época ele era um grande nome, tava no primeiro filme, enfim. O Doc, que é aquele cara que consegue controlar os próprios sonhos, é o Yaphet Kotto, que teve em Alien, né. Tem outras participações, assim, e na trilha sonora tem o Iggy Pop, sabe? É um filme com nomes consideráveis, assim. Mas eu acho que ele sofreu também porque teve mais de uma versão de roteiro também. Até o Peter Jackson. Eu achei muito curioso também que o Peter Jackson escreveu um roteiro que era bem diferente e bem divertido, assim, me pareceu, porque na ideia dele tinha os protagonistas, assim, eram adolescentes que usavam drogas pra dormir mesmo, pra ir atrás do Fred, que já tava envelhecendo e ficando mais fraco, e os adolescentes iam lá pra bater nele. Aí essa ideia eu curti. Não é? Mas não foi aceito, mas o Peter Jackson apresentou esse roteiro pra New Line, né? Anos depois, aonde ele faria a trilogia Senhor dos Anéis? Na New Line. Então eu acho que pode ter sido uma porta, sabe? Alguém na New Line falou, esse cara, acho que ele pode dar o dinheiro pra eles.
Pontos. Quando eles chegam lá no centro de reabilitação juvenil, né? Que tem a moça que é brigona, tal, tem jovens rebeldes, né? Por um momento foi assim, ué, mas vai ser na mesma pegada que o... É o segundo, o terceiro, que é É o também terceiro, eu no... acho. Né, nessa pegada do centro lá para os jovens, só que é um centro psiquiátrico e tal, e aí Aham. tem psicólogo e psiquiatra de novo. Gente, a representação da minha classe de trabalho nos filmes é só ladeira abaixo, viu? Aí vão lá e me colocam um cara que ele tem fazer a terapia do sonho, que ele controla o próprio... Ai... Enfim, né? Mas aí já Triste. tem que ter a suspensão de crença, né? Então, tudo bem, vamos deixar por isso. Mas uma coisa que me irritou um pouco dessa vibe do... Ai, que ela é psicóloga, que tem um psicólogo, tal, não sei o quê. Que lá pros meios de bora brigar pau a pau com o Fred, que eles falam que eles têm que entrar na cabeça do Fred, né? E tipo, ai, que solução fácil, né? De repente... O bicho é aí essa entidade de sabe Deus quanto tempo, matou uma cidade inteira, isso aqui, nananã, e é tipo, é só fazer um joguinho psicológico reverso, assim, tipo, nossa, você também foi uma criança que sofreu? Daddy! Isso também achei cringe, mas depois eu falo. É muito. Nossa, demais. É muito anticlímax, né? Essa morte dele, assim. É um Tudo. negócio É. que não. Olha, aquilo. Só aquele final, pra mim, acho que já servia pra odiar todo o filme, assim. Porque Nossa, é o até final um pouco foi. desrespeitoso com o personagem, eu acho. Porque, poxa vida, o filme todo, eu acho que tem muitas questões, assim, em relação ao que a Nath falou da representação dos personagens. Os personagens não são desenvolvidos, né? Como a gente estava falando. E eu tenho um estranhamento muito grande com a Maggie Burrows, que é a filha do Fred, né? Que em alguns momentos parece assim que ela sofre também com esse roteiro, porque ela parece saber, parece que ela tem algo que ela está escondendo sobre a origem dela. E, ao mesmo tempo, ela se surpreende quando a gente, né? Teoricamente, é para todo mundo se surpreender que é revelado que é ela que é a filha do Fred. O garoto fala, então é isso, eu sou o filho do Fred. Aí eu já sabia que não era ele, né? Eu acho que ela é uma das que mais sofre com esse roteiro, que, assim, ela não responde bem, eu acho que ela é uma personagem que passa emoções muito conflitantes. Assim, parece que ela sabe, não sabe, né, do passado dela. É muito estranho. É tudo muito confuso. E as atuações são todas horrorosas, convenhamos. Não tem nenhuma atuação que se salva ali. Só do Fred, talvez, e olhe lá com muita boa vontade, porque tava complicado. E não É, só tem não. um spoiler no título, né, da morte do Fred, como a última frase é ela falando Fred está morto, e ainda tem a música. Caso você tenha alguma dúvida, ainda tem a música falando que o Fred está morto. Então, assim, é pra você ter certeza sobre o que se trata o filme. É, Nossa, realmente. foi. Mas sim, tá todo mundo, tá todo mundo péssimo. E é isso, a edição é confusa, né? Assim, depois que as gravações terminaram, vários minutos foram cortados, assim, então não sei se muita coisa importante se perdeu, mas parece que muita coisa começa ou termina do nada, né? Tá sempre faltando. Então é muito esquisito, assim, ficou uma montagem bem estranha mesmo. É E no espacialmente confuso também, né? Eles É, aparecem também. nos Uhum. lugares e aí você fica, ai, gente, mas eles não estavam lá naquele outro lugar? Sei lá, o que aconteceu? ao longo, né, do filme que ele vai fazendo referência aos outros filmes, porque os cenários vão aparecendo nos sonhos da galera, tal. Eu achei que ia por um caminho totalmente diferente, assim, né, essa questão de voltando, trazendo algumas coisas desse tipo, tal, mas foi só tipo tudo jogado, né? Tanto que assim, outra coisa que achei cringe, como dizem os jovens, que no crédito final ficou passando cenas das mortes, né, de todos os outros filmes. Uhum. E aí, assim, gente, mas é pra falar que acabou mesmo, mas não foi bem assim que rolou depois, né? Mas eu acho que pautou tanto em muitos momentos dessas referências de, olha, gente, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, que parece um filme muito solto pra dizer que tá no mesmo universo, mas no fim
nada funciona com nada, porque por roteiro, essa representação nem mesmo parece o mesmo Fred, né? Então Uhum. ficou difícil. Uhum. Nem É. mesmo parece o mesmo Fred, até na maquiagem. Até a maquiagem está piorada. Muito Tudo. pior a maquiagem É. nele. Tipo, parece que é literalmente uma. Sabe aquelas que a gente vê na 25 de março? Então, sabe aquelas máscaras da 25? Parece que é aquilo. Enquanto nos outros era um negócio muito mais grotesco. Nesse daí, não sei, parece que pegaram só a comédia e tiraram um pouco. Deixaram pra lá o terror, é isso. Tipo, não tem sangue, não tem nojeira, quase. E é isso. Não sei. Não sei Ele por é que bem que. levinho mesmo. 3 pessoas morrem só. De É. jeitos bem besta, assim, né? E com Bem coisa de besta. Looney Tunes, tipo, os braços esticando. Exato. Uhum. Não, a primeira morte lá, que é ele enfiando o cotonete no ouvido do Carlos lá, ele enfia o cotonete, atravessa a cabeça do querido, volta e, tipo, gente, não sai nenhum pedacinho de cérebro. É. Nada. Eu ia, eu ia Nada. falar que essa morte é a única que mais ou menos pode, tipo assim, poderia me despertar algum sentimento de aflição, mas não é impactante, assim, né? Visualmente não Não. consegue dar um impacto. Aí, como eu falei, parece que tem alguma questão com o som, porque ela tenta usar ali a questão do tipo, quando cai o aparelho, a gente não ouve nada, e depois volta. Só que é um negócio muito cagado. Assim, não combinou, sabe? Não funcionou muito bem pra mim, assim. Não tem Até nesse apelo momento visual nenhum, né? não tem. Não causa tensão, você não fica ansioso, né? Quando ele tá fugindo. Enfim, Uhum. é muito um filme, assim, que realmente não me despertou grandes emoções, assim. A cabeça do cara explode e não voa. É. Não voa sangue, não voa vida, não voa nada. É tipo, ué, É. o que é isso? Como assim isso daqui é um filme do Fred? O que tá acontecendo? Comparado com o primeiro filme lá, que jorra sangue da cama, gente, como Uhum. assim? É o tipo de E filme eu não que s- passaria na sessão da tarde, assim, né? Aham. Não que os outros não passassem, porque, né, anos 90 era a festa do Figo de Valinhos, mas esse acho que era mais fácil ainda, assim. Festa do figo de valinho. Eu amei. Eu Muito amei. bom. E eu tava botando fé que a personagem da Tracy ia ter alguma relevância, né? Porque, Uhum. ela, inicialmente, tirando a Meg, que é a filha do Fred, né? Ela é a única personagem mulher, ela aparentava ter um certo protagonismo ali, porque ela é meio, não rela em mim, vou só na tua cara, tal. Falei assim, opa! Então, vamos aí, né? Achei que ela ia Uhum. tomar as rédeas e tal, e tipo, esquecida no churrasco. Total. E foi Total. Ela não isso, faz né? nada. Não Nada, botam ela pra fazer nada. nada. Ninguém ali, né? Ninguém. Impressionante. Não, e assim, né? Totalmente nada com nada, sei lá, tipo, você tá num centro de reabilitação juvenil, e aí chega uma pessoa, né? Um novo jovem, e aí o que você faz como profissional? Você vai botar no carro pra ir numa cidade viajar sozinho com a criança, não vai. Gente, cadê telefone? Anos 90 já tinha celular, já, né? Então, e se Ligar. passa, lembrando que se Gente. passa em 99, Ah porque lá. quando começa a falar, aparece escrito lá, daqui é 10 anos pra frente, e é 10 anos pra frente com relação ao filme anterior. Então era 99, tinha mais ainda o celular. Sabe, nada foi educar. Ai, e eu acho que bem isso que a Ceci falou que me irritou também. Então, tipo, a gata sabe que ela é FD, porque de repente ela lembra tudo, né? Ela lembra tudo lá da infância dela com o Fred e tal, não sei o quê. Mas ela mordendo a cara do pai, chamando ele de Daddy, eu me Mordeu o con narigo, mordeu o narigo. eu me contorci de vergonha alheia, cara. Ai, Toda vez que foi, ela falava daddy, daddy, eu assim, gente, não é possível, isso não pode ser foi proposital. terrível. Foi É. horrível. Sabe a Não única podia. coisa que essa cena, eu tava falando com a Ceci ontem que o Fred não usa a luva pra matar ninguém nesse filme. Uhum. A única pessoa que usa a luva é a Meg, né? E aí me deu um pânico feelings assim por causa porque a Sidney usa a máscara do Ghostface também, na verdade mais a Melissa Barreira, né? Que é filha
do Billy Loomis, e aí ela põe a máscara pra. Acho que no 5, não lembro se era no 5, no 6. Mas me lembrou muito, assim. E eu achei engraçado também que o doutor e a menina lá começam a jogar várias coisas pra Meg usar de armas, assim, tipo, de onde estava vindo tudo isso, sabe? Que lugar é esse? Mas foi uma doideira. É uma doideira. Não, e aí no final, né? Antes da explosão maravilhosa acontecer, passa na cena a mesa com todas as luvas, né? Então, eu achei que assim, ela foi bem intencionada de tentar, tipo, fazer esse link com os outros filmes e tal, mas. Ai, não deu, né? Rachel, sinto muito. Não foi uma boa estreia. O bom é que assim, todo mundo tem o potencial de melhorar, de aprender, né? Então, fica aí, né? Não desistam dos Curioso. seus sonhos, meninas. Eu vi muita gente falando que prefere muito mais esse filme do que o anterior. Eu não lembro do anterior. Eu sei que eu assisti, mas eu não lembro do 5. É. Mas a maioria das pessoas prefere esse 6 e muita gente diz que é um clássico subestimado. Eu não sei, não. Eu também fiquei um pouco chocada quando eu vi opiniões das pessoas falando: nossa, revi isso depois de 10 anos e é muito melhor do que eu lembrava. Eu fiquei, rapaz, como assim? Eu gostei. Quando eu tinha uns 10 anos, eu devo ter gostado, mas hoje em dia. É, Porque assim, é como a gente tá falando, como as meninas falaram, esse filme parece uma paródia dele mesmo, né? Ele tá mais perto do Todo Mundo em Pânico do que E olhe de um lá. filme de uma sequência de Fred. Exatamente, olhe lá, porque tem primeiro é muito legal, assim, de Todo Mundo em Pânico. Eu amo Todo Mundo Então, em Pânico. eu também. O 2 é um dos meus favoritos. Mas, assim, eu acho que é isso. Assim, se o filme consertasse pelo menos essa tal dessa personagem filha do Fred, eu poderia me esforçar em não achá-lo tão ruim. Porque é isso. Só existe uma cena, que é um flashback, que mostra a memória recalcada, sei lá, dela, se estava ou não recalcada, se ela lembrava, que não fica claro. Mas que mostra ela pequenininha, e aí ela vê o Fred matando a mãe, enfim. E aquilo ali é a única, talvez, assim, cena que realmente traz um mínimo do desenvolvimento, que não é bem um desenvolvimento dessa personagem, né? Da relação dela com o Fred, assim. E eu acho que isso poderia ter sido muito mais explorado, até porque como que vai justificar essa conexão da Meg com o tal do John Doe lá, né? Sem tentar dar para o espectador alguma evidência de que a Meg também está conectada ao Fred, né? Então, assim, para mim, se o filme tentasse resolver isso, acho que já não era tão ruim, sabe? Porque é um filme muito confuso. É um filme que parece que não aproveita, né? Muitas das coisas que aconteceram nos últimos filmes. Eu não me lembro se eu vi ou não o filme 5, mas se eu não me engano é o filme do bebê lá, né? Que eu acho que ele tenta reencarnar, enfim. E nada daquilo é aproveitado, enfim. É um filme que é muito jogado, assim, no meio, né, da franquia, assim. Então, é jogado, exato. O que podemos dizer é que como terror não funciona e como comédia não diverte. Não. exatamente. Um final da. Gente, eu não me conformo, né? Porque imagina, pra ser, entre muitas aspas, né? Na época que lançou, o final do final de uma franquia de sucesso, né? Que, nossa, Exato. causou tanto, né? E aí, imagina você como um jovem nos anos 80, sua franquia favorita terminar desse jeito, rapaz. Nossa, a decepção, só posso imaginar. Se bem que naquela época os filmes, assim, eram bem duvidosos, esses finais de personagem do Jason, eu lembro que também não foi grandes coisas, não. Ai, amiga, mas aí a gente entra numa frase dita por nossa querida Silvana, que é, né? Nada precisava existir, né? Não precisava existir sequência, não precisava existir final, não precisava existir nada. Ódio é o fim do cinema. Precisar é uma palavra muito forte, né? Muito Necessidade forte. não é. Não, ao ponto de, assim, 6 filmes, bicho. Fora os que vieram depois, né? Não estamos nem contando o que veio depois. Por mais que tenha essa questão de época, ainda assim ele é um filme ruim pra época, né? Antes, né? O próprio, tipo, o primeiro em si, assim, hoje muita gente mais jovem
olha pra filmes desse tipo e vê como trecheira só por conta da falta de tecnologia, de recurso mesmo, né? E, ai, nossa, que efeito ruim. E aí a galera dá risada mais do que olha para o contexto da obra como um todo, né? Mas, cara, não tem contexto nenhum pra ele ser bom, sabe? Nada. Então, pois é, esse filme parece que foi feito antes do primeiro, de tão ruim que é os efeitos e tudo o resto. Não sei, você fica, nossa, eu pensei, nossa, acho que faz muito tempo que eu não assisto filmes antigos, né? Porque tá um negócio complicado aqui, mas... E o primeiro, não faz muito tempo que eu vi numa virada cultural que passou lá, o primeiro a céu aberto, aí eu fui ver, porque eu gosto muito do primeiro, e eu me diverti muito com o primeiro, apesar de trocentos anos depois. Mas esse daí eu fiquei, nossa, acho que eu que tô desacostumada com esses filmes velhos, né? Não, só é ruim mesmo, então tá tudo bem. É triste. E é triste justamente porque nessa altura do campeonato, o Fred já é uma entidade, né? É um mal imparável. E ele tá muito vulnerável nesse filme, assim. Tem cenas, acho que tem uma cena que ele tá numa cabine, aí vem os personagens pra tentar pegar ele, e ele começa a fugir. É um negócio cartunesco, assim. Você não consegue ter senso de perigo nenhum nesse filme. Né? A cena, como a Sil bem lembrou, da cena da feira, era uma cena que não era difícil, gente, gerar um medo, uma tensão, né? Porque, afinal de contas, morreu todas as crianças e adolescentes e a cidade tá vazia, o pessoal enlouqueceu. E aí, era muito fácil de trabalhar com aquela cena e a cena, simplesmente, pra mim, foi a mesma coisa que nada. Não consegue gerar tensão, não consegue criar um ambiente, né, de medo, assim. Então, assim, é um filme extremamente decepcionante. Eu não consigo entender quem acha esse filme melhor do que... Gente, pra mim, sinceramente, Não. é o pior, assim, dos que eu vi. Eu gosto do Fred vs. Jason. Não, eu esse acho eu divertido. não gosto. Eu não consigo. gosto. Eu acho divertido, gente. Polêmica. É mais divertido. É mais divertido que esse filme. É, Pelo é menos. muito Não, difícil, né? aí você tem um ponto, porque se consegue arrancar gostosas risadas, você já tem um deleite aí, né? Mas assim, rindo de nervoso, né? Caca crying, como dizem. E até essa questão da cena da feira, que só tem idosos, tal, não sei o que, só tem gente velha e tal. Tem uma hora que eles ficam andando em loop, né? De carro. E aí mostra várias vezes uma estátua que tem a frase assim: The children shall endure. Aí eu, gente, que creepy, né? Mas aí eu acho que deu a sensação de creepy pelos motivos errados do que pelo que o filme queria passar, né? E olha só, exatamente o que vocês estão falando. Existiram momentos que poderiam ter sido bem aproveitados, né? Pra essa questão do horror mesmo. Ou então, se fosse fazer pelo lado da comédia, que já pisasse o pé na jaca de não se levar a sério e escrachar mesmo, que não rola, né? A gente ri de nervoso porque não foi um escrachado intencional. Inclusive, tem bastante gente da comédia no elenco. Um deles é o Breckenmeyer, que é o cara que entra no videogame e tal, né? O loirinho e tal. Que ele fez The Craft, fez Rat Race, que tem o... Ah, esqueci o ator do Mr. Bean lá e tal. Enfim. E aí você fala assim, nossa, é isso, né? O coitado foi lá começar a carreira e seguiu pela carreira de comédia, porque esse aí foi a primeira mesmo, né? Foi uma piada no currículo, né? Mas enfim, ai, sinto muito falar mal de um filme dirigido por uma mulher, mas é isso. Rachel, não estamos falando de você, querida. Estamos falando dessa sua primeira obra, porque todo mundo erra, né, gente? Tem que começar de algum lugar, não dá pra começar da linha de chegada, então assim, igual a Sil falou, é uma grande responsa não só continuar uma saga dessa, mas finalizar. Puxado, né? E, assim, A Hora do Pesadelo é uma franquia que é conhecida por garotas finais, né? Tem garotas finais muito boas, a Nancy e tal. Tem aquela outra do terceiro, do quarto filme, não me lembro o nome dela, esqueci. Mas, então, era realmente uma responsa muito grande. E pelo fato de ser uma mulher dirigindo, eu acho que ela tem... Dá pra ver que as duas personagens ali que têm mais destaque, que são mulheres, elas
foram pensadas, talvez elas poderiam ser melhor desenvolvidas porque elas têm algo ali que poderia ser legal, né? A própria Nath falou da personagem da adolescente que soca lá aquele saco de pancadas e os meninos são todos uns bobalhões, enfim. E aí é uma expectativa que não se concretiza, né? É um negócio que simplesmente foi desperdiçado, né? Foi desperdiçado porque era a filha do Kruger. Eu esperava muito mais da filha do Kruger. Todos esperávamos. Cara, olha, se tivesse ido por esse caminho também, né? De falar assim, gente, até metade do filme é pra revelar que ela é a filha do Fred Krueger e depois, assim, vamos botar ela como uma continuação desse mal aí, papapá. Já ia ser, Ia ser pica, uma eu acho. estrela melhor, pelo menos. É. Verdade. Mas não. É um filme pouco corajoso, né? Eu acho. Eu acho que ela Sim. carece de muitas coisas, mas eu acho que coragem, talvez. Não, acho que é corajoso demais ter feito um negócio desses e lançar, porque francamente. Mas aí poderia, sim, enfiar, igual a Nath falou. Já que eu vou seguir com essa coisa da filha do Kruger, então vamos levar isso de verdade, assim, né? Enfiar a cabeça mesmo nisso. Eu acho que seria uma saída para o personagem, porque fica uma personagem completamente descartável. Descartabilíssimo. Aliás, todos ali são, né? Todos Podia são. ter morrido todo mundo, ia ser um final bem melhor. Ai, não morre quase ninguém, né? Não acontece quase nada, gente. Morre. Pelo menos só morrem os homens, né? Nenhuma mulher. As mulheres estão safe. Yes, pontos positivos, olha só, O temos... homem negro também vive, o homem negro É. Ah, lá, também subvertendo, sobrevive, Umas subvertendo. minorias. É isso. Viva as minorias. Ó, eu acho que a gente chegou, inclusive, nesse ponto, assim, a gente vai ter que botar muitos neurônios a trabalho agora, que é os nossos sabores e dissabores, né? Vamos, sabores? Sim. Ah, sabe uma coisa que eu gostei? A referência ao Mágico de Oz também. O Fred Legal. de Bruxa Má do Leste. Uhum. É engraçadinho. Ganha pontos. Poucos pontos, mas ganha. Pra ele, filme, qualquer ponto é bom. É, tá valendo. Ah, o meu sabor foi a referência a Twin Peaks. Eu dei um, ai, que quentinho no coração, mas foi tão rápido, né? É. Sim. O meu acho que foi a cena do Johnny Depp na TV que eu achei engraçada, realmente. E quando a Sil falou que é um comercial que passava de verdade, aí eu gostei um pouquinho mais. Cena do videogame. Eu vou mandar pra eu achei vocês. engraçadinha também, porque o Fred tem um pequeno vislumbre daquele Fred sarcástico, sádico de antes, sabe? Dos primeiros, assim, um pouquinho, apesar de ser mal feita a cena, porque o filme inteiro é mal feito, né? Uhum. Então, assim. Mas daí eu ainda dei umas risadinhas, então é válido. E o barranco que eu também dei umas risadas. Então o que deu pra tirar de positivo aqui foi isso, porque o resto foi só um, meu Deus do céu, quem é que indicou este filme, pelo amor de Deus? E o barranco, algo me diz que não foi proposital. Eu acho que a ideia não era ser engraçado, assim, não sei, pelo uso de música de fundo. Mas foi engraçado, realmente. Eu acho que foi uma das únicas vezes que eu ri. Mas acho que o meu pequeno sabor nesse filme é naquela sequência quando, que por algum motivo, né, a doutora lá dá aquele purgão na mão dos adolescentes e fala pra eles irem embora. Tipo assim, vai vocês sozinhos aí embora. Sim. Mas tem uma parte que eles pegam e aí o garoto vai olhar no mapa e o mapa começa a ficar muito uma coisa mais assustadora nessa parte, assim, do tipo assim, de fazer eles ficarem meio malucos mesmo. E aí acabou que a cena foi muito curtinha, mas eu gostei, assim, dessa mini cena, desse aceno, assim, desse estilinho do Fred, né, de enlouquecer as pessoas. Eu acho que o filme precisava de mais momentos assim, né? Exato. Ah, eu posso falar mais um? Deve. A gente precisa. A gente precisa Precisamos. de mais sabores. A cena da morte do Carlos, eu achei toda cagada, mas uma coisa que eu gosto é do silêncio, sabe? Aham. Tipo, né, às vezes a gente tá ouvindo, mas às vezes a gente tá no ponto de vista do Carlos e ele não tá escutando, né? Porque o Fred tirou o aparelho dele, enfiou o negócio no ouvido dele, enfim. E aí tem essa... Vai intercalando, né? Os sons e os silêncios, assim. E eu achei bacana também. É mais uma coisa que acho que podia ser mais bem aproveitada. Mas achei simpático, assim.
Sim. É legalzinho Bom ponto. esse uso de som, apesar de eu achar que a composição da cena, no geral, não gera essa tensão toda, mas a ideia foi boa, assim. exato. Foi o único momento que eu achei que o som talvez poderia auxiliar ali em criar uma ambientação e tal, mas é isso. Até porque nessa cena, Total. o Fred tá gritando pra ele e já que ele não tá ouvindo, ele começa a fazer umas palhaçadas atrás, assim. Ai, meu Deus. Para. Sim. Por favor, para. É verdade. Total. É muito verdade isso, nossa. Começou a Thalia já assim, nossa, ué, que Fred é esse? Mas enfim, né? Sim. Imagina, de sabores é o filme todo, né, gente? A existência deste filme já é um de sabor. Eu acho que, não sei, não dá pra escolher um momento mais marcante. Ah, não, o final, puta merda, é vergonha alheia demais. O Fred está morto, eu fiquei com muita vergonha. Acho que pra mim é esse. Isso foi terrível mesmo. Foi. Foi muito difícil. São tantos de sabores, né? Eu acho que Difícil. vamos eleger então top de sabores. Pra mim, meu top de sabor é ela chamando ele de Daddy, bem cringe. Ai, gente, isso foi demais mesmo. Eu acho que a parte que eu fiquei mais cansada mesmo, eu acho que foi a do videogame, porque tava insistindo muito, sabe, nessa piada. Aí eu tava bem, tá bom, vou, sei lá, pintar as unhas agora. Aparece sabe? aquela Fazer qualquer coisa. Parece aquela TV quebrada umas 4 vezes, aí aparecia fulano, cadê ciclano? Aí vinha a outra pessoa, ih, cadê ciclano? E aí o menino continuava na mesma. Realmente muito Exato. cansativo. A maior heresia que esse filme fez com a franquia foi a morte do Fred, assim, pra mim a pior parte, assim. Eu pegaria o terceiro ato inteiro, ele é horrível, né? Mas aquela cena ali da morte do Fred, pra mim, Podre. podre, exatamente. É muito ruim. É muito ruim. Acho que é o pior, assim, de todos. E assim, parênteses, podre não no bom sentido, tá, gente? Ouvintes. Porque nós, assim, vou falar por nós, né? Mas uma podreira, quando proposital e bem servida, é muito bem-vinda, né? Então é um podre Gostamos. pelo lado negativo da coisa mesmo. E a Nath tem propriedade pra falar porque o filme dela favorito é Velocipastor. Então, assim, gente, Sim. percebam. Pra vocês verem o nível que é este filme. Por que será, né, que é o filme do episódio de hoje? Fui eu. Na verdade, assim, eu sugeri, porque vamos combinar, assim, gente, assim, nós, rainhas do grito que vos falamos, a gente veio aí filmes nos 3 primeiros episódios de altíssima qualidade, né? Então, é muito, eu acho que a gente tem que chegar aonde cansa, né, Simba? Que também tem coisa ruim no meio, infelizmente, dirigido por mulheres dentro do terror. Então, assim, continuamos o nosso propósito de falar de filmes de terror dirigidos por mulheres, mas às vezes a gente tem que falar de coisas não tão boas assim. E assim, sintam-se livres para discordar da gente, né? Claro, sempre. Comentem, ou se vocês tiverem sugestões de outros filmes ruins dentro do terror dirigido por mulheres, manda pra gente, estamos abertas a sugestões também. Mas faz parte, né? Tá incluso no pacote. Dá pra vencer sempre? Não dá. Exatamente. É isso, eu acho importante a representatividade, como eu disse em algum episódio por aí. Mulheres também erram. É mais raro, mas erram. Exato. E assim, um sabor que a gente esqueceu, que já foi dito ao longo desse episódio, é que todas as mulheres sobreviveram e o outro também. Então, olha aí. E fica a mensagem que é: não desistam dos seus sonhos. No sentido assim, se você fez um projeto e ele foi muito ruim, aprenda, faça outros, vá para outros caminhos, igual a Rachel Talalay fez, porque em 95, acho, ela lançou o Tank Girl, e Tank Girl é muito bom. A gente, às vezes, tem que aprender errando, né? Faz parte. Persistência. E a Rachel, ela inclusive já tinha trabalhado na produção em outros filmes da franquia. Então ela já veio, já tinha alguma experiência ali, né? E aí, eu nem sei porque ela foi a pessoa escolhida para encabeçar esse sexto.
mas ela já tinha trabalhos dentro da franquia antes. Acho que vale notar também, né, que ela não vê assim, claro que, né, é uma promoção aí a direção, mas ela já é uma pessoa experiente, né, tanto dentro do cinema como dentro da própria franquia A Hora do Pesadelo. Pegaram lá o script e falaram assim: e aí, gente, quem quer fazer isso aqui? Ninguém quis. E aí chegaram pra gata: quer uma promoção? Quer tentar você? Bora fazer? Exato. Sobrou pra bonita, Mal né? sabia ela. Faz muito sentido. Pois é, fanfiquei aqui. Desculpa, gente. Esse fato foi tirado do Datacô. Desculpa. Ai, mas é assim. Bom, eu acho que chegou então, né, a hora da nota. Ixi. Estrelas. Gente, eu dou 2 por causa desses. De alguns pontos, tanto dos pontos dos sabores que eu citei, como de algumas mesmas oportunidades perdidas, sabe? Por menção a essas ideias ali, que pelo menos a semente estava lá, sabe? De acordo, eu dou 2 Acho também. que vale uma. Também dou 2, porque tem umas partes que deu pra rir. E tem o Fred, né? Aquela coisa de apego emocional ali. Então vai 2. Pode ser 2. Curiosamente, eu também dei 2 aqui, sem antes falar com vocês, porque eu gosto muito, muito mesmo dessa franquia. E porque eu acho que, como a Sil bem falou, tem algumas ideias, assim. Aquela dá nota pra ideia, né? Mas tipo, tem algumas ideias boas. Foi o que restou, gente. Tem algumas ideias boas aqui que não são muito bem aproveitadas, assim, né? Sim, poderia ser pior, por mais que eu acho difícil, mas poderia ser pior. Poderia. Eu achei minhas companheiras muito generosas. Eu dei 1 estrela, assim, pela franquia, pelo Robert, que tá lá fazendo o dinheirinho do pão dele, né? E por todas as coisas que a gente falou aqui, mas assim, sem a mínima condição. E frisando que eu sou fã de podreira, hein? Mas não não deu. Foi muito, muito revira-olhos do que eu gostaria de uma estrelinha. 1 estrelinha em mérito a Rachel. Você tentou. Parabéns. Pelo esforço. Exatamente. Ser podreira não significa que é mal feito, né, Nath? Podreira tem que ser bem feito. Exato. Não vejo a hora de fazer um episódio sobre uma podreira dirigido por uma mulher que seja boa, para vocês entenderem do que estamos falando. Vem aí em algum dia no futuro. Aguardem. Sim. Vamos fazer, bora fazer. Dicas, indicações. Como você falou de Tank Girl, acho que isso já fica como indicação. Esse já fica como indicação, né? Eu também gosto dele, acho que super vale ver. A gente pode esperar uns meses e fazer um episódio sobre ele, inclusive, para nos redimirmos com a Rachel. Podemos. Na categoria sugestões, como é difícil sugerir um negócio que seja similar, eu acho que dentro da categoria clássicos e continuações, eu deixaria de sugestão Hellraiser 2, que não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim é um bom filme e acho que vale uma sugestão só para dar uma aliviada aí no que vocês podem vir a assistir em Fred, o 6º filme, que não deveria ter existido. Eu gosto bastante do 2. Acho ele muito bom também. Com Hellraiser eu concordo, mas eu acho que eu não tenho nenhuma sugestão, realmente. Nada me vem à mente. Mas eu acho que tá difícil de pensar. Eu achei que a Cecília fosse sugerir Fred versus Jason, né? Já que fez essa declaração ousada, podia ir com ela. Gente, mas claro, o Fred vs Jason, eu achei que isso já estava implícito. Sim, eu super recomendo sim. Eu acho que é um filme um pouco mais divertido do que esse e um pouquinho mais aterrorizante do que esse. Pelo menos, assim, o que eu posso dizer é que é um filme que faz jus aí, minimamente, né, a essas duas figuras emblemáticas aí do cinema de horror e não tiram elas pra bosta, né? Na verdade, eu acho que é um filme que valoriza, assim, né? Tanto o Fred quanto o Jason, e assim, é um embate de vilões que todo mundo gosta de ver, que é um filme divertidíssimo. E eu acho que quem gosta dessa pegada da franquia da Hora do Pesadelo vai curtir, né? Eu conheço muito mais gente que gosta do que não gosta desse filme, pra ser sincero. Vai curtir aí
é quase um fanservice, né? É um fanservice, eu acho, esse filme. Então, fica aí de indicação, quem gosta tanto da franquia da Sexta-feira 13 quanto... Mas principalmente quem gosta, eu acho, dessa franquia, da Hora do Pesadelo, vai curtir, porque tem essa pegada de terrir, né? Essa coisa meio também... A franquia falando dela mesma, né? Tirando sarro dela mesma na medida certa, né? Então, eu acho que é um exemplo do que poderia ser, talvez. Encerramos por hoje, então? Encerramos. Acho que é isso, né? Encerramos. O que mais dizer? Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Exatamente. Não, mas falando sério, eu gosto muito de falar de filme ruim, ainda mais com as minhas amigas. Então, pra mim Isso. foi uma gravação muito divertida, gente. Adorei. É um deleite poder falar mal das coisas com vocês. Eu adoro falar mal de coisas. Ah, então muito bom. Ouvintes, como sempre, né? Deixem seus comentários, mandem pra gente nas nossas redes sociais, no site, onde vocês quiserem. Queremos saber a opinião de vocês sobre A Hora do Pesadelo 6. Vamos ver se no balanço final tem mais gente que gosta do que gente que não gosta. Estou curiosa, né? A gente falou aqui das nossas bolhas, mas quero saber de vocês também. E é isso, estamos começando o ano só, então logo mais a gente já volta com mais episódios, daqui 2 semaninhas, né? Continuem com a gente. E obrigada, meninas, por mais essa gravação. E até a próxima. Até a próxima. Começamos tchau, bem o gente. ano, hein? Começamos bem. Fred is dead. Hum.